para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, as conduzisse presos a Jerusalém. E indo a caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente os cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és tu, Senhor? Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrares contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam, espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via a ninguém, e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Louvado e engrandecido seja o santo nome do nosso Senhor. A gente vê, irmãos, aqui que Saulo, mais conhecido também como Paulo, era um homem que tinha uma capacidade intelectual muito grande, mas estava em uma seita. Ele foi desde muito novo doutrinado aos pés de um dos maiores intelectuais da época. Se fosse comparar hoje, ele tinha frequentado a melhor faculdade teológica e tinha sido o aluno exemplar, né, a tal ponto de muitos estudiosos dizerem que ele seria formado a ser rabino, vinha a ser rabino naquela época, ou seja, vinha a ser um professor, por tanto conhecimento que ele tinha. Paulo, ele era versado em todo tipo de cultura, de filosofia da época, de conhecimento dos judaizantes, dos gregos, de tudo, falava vários idiomas e tinha, vamos dizer assim, dupla cidadania. Ele era judeu, fariseu, mas também era romano. Então, em muitas ocasiões, ele usou a sua cidadania para reverter algumas situações. E a gente sabe muito bem que Saulo, ele ameaçava, ele pegava os judeus na época, os discípulos de Jesus, ele açoitava, ele prendia, ele mandava matar. Então, ainda nessas circunstâncias, ele teve um encontro com Jesus ressurreto. Todos os apóstolos ali conviveram com Jesus, passaram 3 anos sendo doutrinado por Jesus, ele em pessoa, né? Contemplando, vendo ali, até fazendo os milagres também que Jesus fazia, logo depois da partida ali. E ainda em vida, Jesus deu poder e autoridade para os discípulos dele ali fazer milagres, curar enfermos, libertar vidas. E Paulo, ele teve uma vida, foi doutrinado depois que teve essa conversão, teve esse encontro com o Senhor. Paulo, ele foi doutrinado pelo próprio Jesus ressurreto. Jesus apareceu muitas vezes para Paulo, para doutriná-lo, para prepará-lo para o ministério. Então a gente aprende uma coisa aqui, irmãos, que por mais conhecimento que a gente tenha, por mais patente, vamos dizer assim, a gente tenha na nossa vida, a gente sempre vai precisar de Deus, a gente sempre vai precisar de Jesus, porque por maior patente que a pessoa tenha aqui neste mundo, ele não tem a capacidade de dar a sua própria salvação. Só Jesus pode dar essa salvação para nós e para todos aqueles que querem
Louvado seja o santo nome do nosso Senhor. E a gente vê a história de Paulo passando por muitas lutas, muito sofrimento, talvez que nenhum de nós e nenhum dos discípulos que ali estavam, que conviveram com Jesus, talvez passariam com mais facilidade, vamos assim dizer. Mas Paulo passou por perrengues muito maiores do que aqueles discípulos. E uma coisa muito engraçada assim que eu falo, uma coisa muito que a gente vê que nesse momento ali, quando ele tem essa conversão, que ele é chamado para o ministério, ainda assim ele precisou de um auxílio, e o próprio Espírito Santo separou ele para o apostolado. Ele com Barnabé foram chamados ali para o apostolado, para pregar a palavra de Deus, e deixou escrito para nós uma riqueza muito grande. Todas aqui, muitos sabemos aqui que muitas das cartas Paulo escreveu em prisão, estava preso, mas o evangelho não estava preso. Então a gente aprende com isso, porque em determinadas situações da nossa vida a gente pode se achar incapaz, a gente pode estar até aprisionado em alguma área, mas Jesus, ele liberta. Louvado seja o santo nome do nosso Senhor. E a gente sabe que tudo isso contribuiu para que nós tenhamos, a palavra de Deus hoje. Então nós vimos que Paulo, ele foi uma pessoa escolhida por Jesus, capacitada por Jesus, foi separada pelo Espírito Santo, e foi recebido, ali na glória depois da sua morte, com certeza. Nós sabemos que ele está com Deus. Então foi um homem que, por mais capacidade que tinha ali no seu intelecto, no conhecimento daquela época, mas ele precisou de Jesus. Então, por maior que seja o ser humano, por maior patente que ele tenha, ele sempre vai precisar de Deus, em qualquer circunstância da nossa vida, em qualquer momento que nós estivermos enfrentando, nós possamos olhar para Deus, nós possamos buscar e glorificar o nosso Jesus. Amém? Agradeço a oportunidade.